Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Nesse primeiro gráfico, nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange OKEx. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. E ao fundo do gráfico, nós temos uma reta colorida que representa o volume negociado nas exchanges OKEx, EXX, Bitforex e Huobi, representados de acordo com quantos desvios padrão eles se encontram acima da média nos últimos 59 dias. E aí nós vemos que, apesar dos preços aparentemente terem feito um pivô de alta logo ao final de julho, ao dia 28 de julho, como a gente vê aqui no gráfico, nós tivemos aí uma ascensão, mas não conseguimos manter os preços, estamos aí ao fundo do canal. Nós acreditamos que em breve estaremos aí fazendo mais um teste, exatamente esse nível, quem sabe um pouco acima dele, em função da fraqueza que nós estamos vendo aí nos preços e em função aí da dificuldade que os preços estão tendo aí de atingir picos iguais aos anteriores. Então essa é uma configuração bastante baixista, associada a um fraco volume que tradicionalmente não tem sido positivo para os preços de uma forma geral. E a gente lembra vocês, apesar da gente estar tendo aí recuperações momentâneas, desde o pico aos 14K nós estamos caindo. Então, essa segue sendo a nossa expectativa aí para prazos maiores, apesar de aqui estar desenhado um canal de alta, nós acreditamos que ele logo vai ser substituído por um canal de baixa de maior amplitude. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje, às 21 horas, 10K100, na realidade bem acima do que nós estamos tendo agora. A gente acredita que a gente fique no intervalo inferior dessa parte admissível, fechamento esperado entre 9K8 a 10K13, então nós acreditamos que o hemisfério inferior deve conter os preços no final do dia de hoje, quem sabe aí um pouco abaixo ainda do fechamento do dia anterior, logo aí em torno dos 10K. Nossa margem de erro 2,07%, que equivale a 93% da variação dos preços de um dia para o outro, ou seja, os preços variam um pouco mais do que 2%, em torno aí de 2,2%, 2,3%. Vamos dar uma olhada então no outro ativo que nós preparamos para vocês. Nós temos aqui o EOS aí continua aí merecendo a alcunha de SOS, os preços aí num nível bastante deprimido, abaixo dos $4, logo acima dos 3,5, fazendo uma oscilação em torno aí dos 3,6, 3,67 ao longo do dia de hoje, mas com o viés de baixa. A gente vê aí o fraco volume aí associado a praticamente os últimos 30 dias de negociação, coincidindo aí com uma trajetória descendente que ainda não encontrou um fundo, na nossa opinião. A gente olha isso aí com um pouco de apreensão, a gente vai mostrar depois para vocês aí os gráficos. Nós achamos aí que eles podem recuar bem mais do que eles já recuaram, apesar deles estarem bastante longe do topo, que foi em torno aí de $8. Nós acreditamos aí que eles possam tender aí para 13,20, 13,47 e quem sabe aí seguir recuando, mas isso vai depender aí do driver principal, a gente já comentou nas outras análises, a Bitcoin. Então vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje. Nós temos aí 3,58 para as 21 horas desse dia de hoje, no intervalo admissível aí dos 3,48 a 3,69, dificilmente nós não vamos ficar dentro então desse intervalo. A gente vê aqui a margem de erro 2,91%, equivalendo a 78% aí da variação dos preços de um dia para o outro. Apesar da margem de erro aí ser praticamente 50% superior à anterior, ela representa um percentual menor da variação dos preços, então em termos de qualidade essa predição aqui está melhor. Vamos dar uma olhada no mercado agora para fazer a complementação da nossa análise. Nós começamos aí com
CoinMarketCap, agregador de dados, nesse momento aí o benchmark da Bitcoin $10.048, mas dentro de um viés de baixo, a gente pode ver o recuo de 3,5% praticamente nas últimas 24 horas. O Ethereum aí se mantendo em torno dos 188, mas com alguma dificuldade. O Ripple, 27 centavos aí com uma dificuldade bastante grande de conseguir reações acima disso, os 28 ainda não apareceram aqui no nosso radar. A Bitcoin Cash acima dos $300 é um sinal positivo, porém ela vem recuando já desde os 316. A gente lembra que no começo do dia ela estava em um patamar superior. Litecoin 72, perdendo 76, então isso aí não é bom. A gente já comentou com vocês, a gente espera aí um recuo da Litecoin até os 61, isso pode estar a caminho. Binance Coin, então, 26,32, ela tinha recuperado aí os 27, vem recuando, quem sabe aí os 25 possam estar aparecendo. A gente está com uma visão bastante baixista aí para a Binance, quem sabe esse recuo maior que a gente está esperando está sendo adiado, porque aparentemente ela conseguiu suspender a proibição da Binance de estar operando então com clientes americanos por enquanto. Isso é bastante importante, em especial para essa coin. E o EOS, então, 3,65, nada mal dentro do que ele tem variado aí nesses últimos dias, nessa última semana, mas dentro do conjunto de dados aí que a gente tem dele, nós estamos praticamente aí no fundo do intervalo, apesar de nós ainda termos a partir desse valor aí tranquilamente mais uns 30% aí para fazer recuo, e pelo caráter dessa coin aí com bastante declividade negativa, é bem capaz que ela vá testar esses fundos antes de testar alguma coisa acima dos $4 para nossa decepção. Vamos dar uma olhada no volume, que também não está muito animador. BitMEX 2,5 bi nas últimas 24 horas. A gente tem a Binance com 817 milhões, muito fraco, muito baixo esse volume, e é a melhor das que nós estamos usando aí como parâmetro. 755 milhões a OKEx, e XX aqui também longe do radar, a gente tem que procurar. A gente já está descendo aí várias posições. Bitforex aqui no 638, Huobi 610, e o IXX então aqui, se não nos escapou, ainda nem apareceu, então bastante ruim aí essa configuração de volume. Nós não vemos aí uma expectativa aí muito positiva para essas exchanges aí por enquanto. Então vamos dar uma olhada no mercado agora. A gente entra direto aqui com a Bitcoin nesse momento aí fazendo um mergulho, perdendo aí a LTA, que está passando nesse momento em torno dos 10.100. Nós precisaríamos estar acima dela nesse momento aí para ter uma expectativa aí de sustentação. A gente está com os preços aqui visitando praticamente o fundo aqui dessa movimentação anterior que a gente teve. Claro, a gente teve um curto intervalo aqui onde nós fizemos um mergulho logo abaixo dos 9K8, a gente vê aqui 9K9, perdão, exato, logo abaixo dos 9K9, depois nós recuperamos, mas a gente tem que ter muita atenção aqui se nós perdermos os 9.950. Se nós perdermos 9.950, a gente acredita que esse mergulho pode então estar testando a mínima aqui desse período, que aí sim foi aos 9.890, e perdidos esse, então a gente pode esperar aí mergulhos maiores, quem sabe aos 9K7, e aí a gente começa a ficar com receio maior, porque aí essa linha azul aqui, essa LTA, que tem sido um suporte, ela passa então a se tornar uma resistência já razoavelmente distante, e nós, com um nível de volume bastante fraco que nós estamos tendo aí nas últimas horas, a gente vai ter um limite adicional para estar rompendo, para estar fazendo aí novos topos ou mesmo recuperando o nível anterior. Eu quero chamar a atenção de vocês para a situação do ativo. A gente nota aqui como a gente está tendo uma dificuldade de romper níveis anteriores e superar picos anteriores. Então, a gente traçou aqui uma LTB de curto prazo. Nós agora estamos abaixo dessa LTA aqui que a gente traçou, e nós teríamos agora que romper essa LTA para então estar fazendo um teste a essa LTB, perdão, aos 10K13. Então nós estamos em níveis bastante deprimidos, com resistências razoavelmente fortes, nos limitando, e os preços a gente pode ver aqui pelo padrão, um volume mais baixo, e os candles predominantes em volume são candles de baixa. Então, cenário bastante baixista aí para as próximas horas, embora a gente ainda veja uma possibilidade de recuperação, ela dificilmente deve ficar acima dos 10K2. Vamos dar uma olhada aqui no EOS. A gente mostra aqui para vocês, nós estamos aqui no tempo de 15 minutos,
ele vem fazendo uma espécie de mergulho, ele conseguiu parar aqui, se sustentar aos 3,63, 3,60, o que é um nível importante para a moeda. Em especial, a gente vê uma associação da casa dos 3,60 com os 10K aqui na Bitcoin. Então, perdidos os 10K na Bitcoin, a gente vê aqui os 3,60 também sendo perdidos, mas de qualquer forma, são níveis bastante deprimidos já, e a gente dá uma olhada no volume e vê aqui como o volume está baixo nesse ativo em especial, e de uma maneira geral o volume tem sido aqui determinante aqui da tendência em prazos maiores. Nós já vamos entrar ali no gráfico semanal, mas a gente mostra aqui como a dificuldade de reação está associado justamente à falta de volume e como a pouca reação que existiu está associada a um volume um pouco maior do que a média. Então, como esse volume rapidamente abandonou o ativo, os preços não conseguiram mostrar uma sustentação. Infelizmente, esse é o nosso cenário, e aí nós acreditamos aí que eles devam fazer um recuo, quem sabe aí logo até os 3,60, perdendo ele, eles podem então descer a níveis inferiores, 3,50, 3,55 nessa região, mas aí nós vamos depender do driver principal, que é aqui a Bitcoin. Tá então recuando um pouco mais, e aí ela pode estar buscando alguma coisa, quem sabe logo acima dos 9K5 ou 9K7. Isso deve então ser um determinante para mais uma movimentação baixista aqui na EOS. A gente dá uma olhada aqui antes então para finalizar no par Bitcoin em reais, né, BTC BRL, e a gente vê aqui a perda dos 10K no par Bitcoin Tether, associado aqui à perda dessa LTB aqui, que nesse momento aqui vem suportando os preços. Uma vez então que a gente perca a casa dos 10K de forma definitivamente, quem sabe aí chegando aos 9K9, um pouco abaixo disso, aí sim a gente deva romper aqui para baixo essa LTB, e aí sim a gente pode encontrar os preços, quem sabe aos 41, quem sabe aí um pouco mais abaixo disso. Os 41 aparentemente aqui foram um nível de suporte, e se a queda for suficientemente limitada no par Bitcoin Tether, nós podemos ter um limite logo acima ou aos 41K aqui no par Bitcoin em reais. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Nós agradecemos a atenção, nós agradecemos a audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações para serem avisados de novas edições do nosso programa, como essa que termina agora. Tchau!